Olha, é um prazer muito grande, Janete, ter você aqui de novo. Você está vendo que o Entre Amigas está ficando cada vez mais bonito, está cada vez mais sortido, mais colorido, com gente diferente aparecendo, com gente que foi e voltou, com gente das antiguidades daqui do Entre Amigas, gente da antiguidade da nossa vida que reaparece, gente nova que para nós é um prazer receber aqui, como a Janaína, a Lucrécia. Rita que voltou, graças a Deus, está viva. Tá, tá onde a Rita? Rita voltou, está nos Estados Unidos. Agora ela estava no Ah, Brasil. isso. Quando ela estava no Brasil, ela estava de férias da gente, tá, gente? Ela tirou férias das amigas, não quis saber da gente, mas agora que ela voltou, ela está aqui. Brincadeira. Antes, ela vai começar a tossir aqui. Ainda bem que ninguém vai pegar nada, tá, gente? Mas é o seguinte, é que ela estava na casa dos netos e cuidando de netos e participando entre amigas, só a Rosângela consegue, gente, isso. Que a Rosângela está aqui com o neto, sem neto, ela está aqui com a gente. Que bom, Rosângela, amiga. Viviane tá aqui, Ildinha, Magna, Leia, Lucrécia, Madalena, Aide, Janaína, Rita e Renata. Esqueci de alguém? Você. Janete. Janete é missionária da Igreja Presbiteriana no Panamá. Foi ela que nos apresentou a Shirley. Shirley que entrou e ficou, Janete, e conquistou o coração da gente. E hoje o tema da Janete é, é um tema que ela já tratou aqui, mas hoje ela vai ampliar esse tema para gente. Porque na ocasião foi justamente perto do Dia das Mães também, ou foi no mês das mães, melhor dizendo, que eu lembro que foi mais para o finalzinho, e a Janete falou de maternidade tardia. Tardia, entenda-se muitas aspas, certo? E contou a experiência dela. Mas agora, quando a gente estava conversando para tratar daqui, olha, foi tão legal que a Janete falou assim: não, eu não quero falar só de maternidade, não. A gente tem que ter calma, a gente tem que saber esperar, saber confiar em todas as situações da nossa vida. E é sobre isso que ela vai falar com a gente. É um prazer muito grande, Janete, ter você aqui de novo, minha amiga, minha querida, de, é amiga de muitos anos. Enquanto isso, eu vou falar. Enquanto a Janete está entrando, eu vou dar um bom dia também para Thelma, que chegou, e para Inês. Muito prazer de vocês estarem aqui. Fiquem muito à vontade. Agora nós estamos literalmente entre amigas. Como a gente está muito bonita, vamos tirar uma foto logo no início e depois a gente tira uma no final. Porque se a gente perder alguém no final, ou se chegar mais alguém, a gente não perde a foto. Tá certo? Madá, Rosângela, entra aí só para tirarem foto. Ô, Ana, Depois. espera aí um pouco, Ana. Eu estou passando protetor. Espera um pouquinho. Essa é a Madalena, gente. Eu até sem óculos. Isso. Amiga, arruma os cabelos. Vai aí, Madalena. Você tá bem. Você vai pro sol, é isso? Hoje só se eu Aqui, fizer milagre para só ficar para bem, isso, viu, Ana? a alegria de pobre dura pouco. Olha aqui, o sol já. Tá Vamos chique, lá, madame. gente. Tá chique. Deixa eu virar. Espera aí um instantinho, gente. A gente vai ter que tirar outra foto, que a Janaína caiu e voltou. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Cadê Janaína? Voltou? Ih, não, ainda não. Tá entrando. A gente dá um sorriso, depois a gente tira com ela. Vamos lá? X. X. Foi. Ai, minha Janete, mão. vamos ouvi-la.
Nosso coração está aberto, assim como os nossos ouvidos, para aquilo que Deus vai falar através de você para a gente. Tá bom? Amém. Meninas, eu vou convidar vocês para a gente orar primeiro, para Deus agir e falar através de mim e para vocês também. Então, vamos orar. Pai, obrigada, porque eu estou aqui entre amigas, amigas antigas, amigas novas, mulheres, Pai, com necessidades, com ansiedades, com dores, com alegrias como eu. Eu quero te pedir que nessa manhã o teu Espírito Santo fale, Pai, através de mim, que eu seja apenas um instrumento teu. Prepara, que o teu Espírito Santo também prepare o coração de cada uma de nós para ouvirmos a sua palavra, que ela faça mudança, diferença na nossa vida, para que sejamos mulheres mais felizes, mais inteiras, mais capacitadas para com quem a gente convive a cada dia. E principalmente para nós mesmas e para o Senhor. Obrigada por tudo, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos lá, eu fico meio nervosa. E de repente começou a entrar tanta gente aí, ai meu Deus, vai aumentando a responsabilidade. Mas vamos lá. Tempo, há tempo. Porque tanta pressão, ansiedade, a gente tem dificuldade de esperar as coisas com tranquilidade. E eu acho que isso é uma realidade meio geral hoje em dia para todo mundo. Mas para falar sobre esse assunto, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida. Então, eu vou convidar vocês para voltarem no tempo, lá para o ano de 1945, quando eu nem pensava em nascer, com a minha mãe. A minha mãe se chamava Rita. Ela não está mais viva hoje, mas ela era uma grande mulher. E quando ela tinha 20 anos, ela morava no sertão e ela trabalhava com agricultura. E ela tinha um namorado. Um dia, quando ela estava indo entre um sítio e outro, o namorado dela esperou por ela e abusou sexualmente da minha mãe. E a minha mãe engravidou. E aí ela não quis mais saber desse namorado, porque foi uma violência que ela viveu. Então, ela teve o filho dela, mas ela não quis casar com ele. E ela passou a ser perseguida por ele. Então, minha mãe mudou de cidade e ele foi atrás. Até que minha mãe saiu lá do sertão da Paraíba e conseguiu ir para o Rio de Janeiro. E aí ele não conseguiu fazer isso, então ela pôde voltar a viver. 18 anos depois, a minha mãe, já com 3 filhas, ela vivia com o Cícero, mas ele faleceu e as meninas ainda eram bem pequenas. Eram minhas irmãs que eu ia começar essa história contando para vocês que eu tenho 8 irmãs. 8 irmãos, mas eu sou filha única do meu pai e da minha mãe. Então, eu esqueci de contar no começo, né? Então, aí vocês já viram que eu tenho 4 da parte da minha mãe. E aí minha mãe ficou viúva com as 3 meninas. O meu irmão, ele ficou lá no Nordeste com a minha avó que acabou criando ele. Minha mãe deixou ele acho que com 9 anos ou um pouco menos. E aí a minha mãe ficou sozinha com 3 meninas, muito pobre. Ela e o marido dela, eles trabalhavam na feira e ele teve um câncer e veio a óbito. E foi aí que minha mãe conheceu meu pai. E aí, já que eu contei um pouquinho da história da minha mãe, que comecei lá em 1945, eu vou contar um pouquinho da história do meu pai. A minha avó faleceu quando meu pai tinha 11 anos. E aí ele e os outros 4 irmãos fugiram de casa, porque meu avô era muito violento. Aí, o meu pai viveu pelas ruas. Não, deve ter sido uma infância, uma adolescência muito difícil. E ele se tornou um alcoólatra. Em 1945, também, meu pai teve a primeira filha. E a segunda filha, 2 anos depois. Mas essa primeira esposa do meu pai foi embora e deixou ele com 2 bebês. Uma de 2 anos e uma de 11 meses.
Aí ele deixou uma ele deixou as duas com famílias diferentes e ele casou outra vez e teve outras duas filhas. Sobre a primeira esposa que foi embora, meu pai ouviu dizer que ela se matou. E aí, nesse segundo casamento, que ele teve duas filhas, a esposa dele também se matou. Ela pegou fogo no próprio corpo. E as duas meninas ficaram sendo criadas pelos avós. Então, daí explica para vocês meus 8 irmãos. Bom, meu pai conheceu minha mãe. Meu pai, ele cuidou muito da minha mãe, das minhas irmãs no começo, então eles se casaram e minha mãe engravidou de mim. Meu pai não queria. Meu pai não queria que minha mãe tivesse mais uma filha. Então ele bateu na minha mãe para minha mãe me perder. Mas Deus tinha outros planos para mim. Então eu resisti e nasci. Quando eu nasci, meu pai, que não me queria, ele fez um bercinho de caixa de feira para mim, às pressas. Mas ele era muito caprichoso e parece que esse bercinho ficou muito bonitinho. Mas Deus já me amava tanto que minha mãe trabalhava na casa de uma senhora que tinha uma confecção de roupa de criança e ela me deu um enxoval lindo. Minha mãe guardou muito dessas roupinhas, eu vi e estraguei com as minhas bonecas. Um enxoval bordado à mão, muito lindo as roupinhas que eu tinha. Então eu fico pensando como, embora eu tivesse sido colocada no bercinho de caixinha de caixa de feira, Deus me deu roupas lindas, caras, que eles não teriam condições de ter comprado na época. E assim eu percebo o cuidado de Deus comigo desde antes de eu nascer, igual fala Davi lá nos Salmos. Enfim, o que acontece é que minha mãe vivia com meu pai, eu e minhas 3 irmãs. Essas 3 irmãs são as que eu considero irmãs de verdade, porque foram com quem eu convivi esses primeiros anos da minha vida. Mas nós vivemos num lar muito difícil, porque o meu pai bebia muito, ele quebrava as coisas em casa, ele batia na minha mãe, às vezes a gente fugia pela janela. Era terrível. Eu tive vizinho que chamou a polícia para o meu pai, porque viu a violência que ele tratava assim minha mãe. Então, foi uma infância muito difícil até a adolescência. Quando eu fiz 14 anos, eu comecei a ir para a igreja batista, que tinha lá perto de casa, era uma congregação. E eu comecei a conhecer da palavra de Deus e eu comecei a ver um novo mundo que eu não conhecia. Mas, por outro lado, na minha casa, as minhas irmãs começaram a namorar. E isso era um problema, porque o meu pai tinha como se fosse ciúme delas. E a minha irmã ficou grávida do namorado. E aí a gente ficou com muito medo da reação do meu pai. E aí minha irmã criou coragem e falou que ela tinha sido violentada pelo meu próprio pai. E a minha outra irmã também comentou a mesma coisa que tinha acontecido com ela também. Então, isso foi um momento muito marcante para a gente. Foi um momento que minhas irmãs enfrentaram meu pai com força. E aí meu pai separou de vez. E aí a gente passou a ter mais paz lá em casa. Depois que eu fui para a igreja, e até um pouco antes, eu vivia orando, pedindo a Deus para a gente sentir paz em casa, sabe? Eu queria ter tranquilidade para viver. E eu esperei 14 anos para isso começar. Então, a história de espera na minha vida sempre me acompanhou. Sempre tive esperando. O que aconteceu? Graças a Deus, hoje minhas irmãs são casadas, têm seus filhos, têm seus problemas, como todo mundo, mas eu vejo que Deus tem abençoado a elas e aos seus filhos. Mas vamos voltar para mim, para a minha história. Na Igreja Batista, eu conheci o Iber, e quando eu fiz 18 anos, eu fui para o Iber. E ali no Iber, pela primeira vez, eu comentei com alguém essas minhas dores, porque até então eu nem tinha noção do que eu sentia. E foi muito difícil para mim falar. Depois que eu comecei a falar, eu só chorava e repetia essa história para algumas pessoas. A primeira vez que eu falei, eu sonhei que eu tinha vomitado.
E aí eu contei para essa amiga de manhã, ela falou, ai, Janete, você colocou tudo que estava te fazendo mal para fora. Agora está na hora de reconstruir. Mas essa reconstrução não foi fácil, não foi fácil, foi muito difícil, porque eu acho que todas vocês já viveram algum tipo de problema emocional e a gente não lida bem com esses conflitos, a gente não sabe exatamente que caminho seguir. Então, embora o Iber me motivou a expor essas situações, essas dores, esses conflitos, esses traumas, o Iber não me ensinou o caminho para sarar essas dores. Então, eu procurei psicólogos e tudo. Foi um caminho longo e árduo, mas eu fui seguindo. E por causa... Eu tinha um amor muito grande pelo meu pai. Meu pai era muito amável comigo. Ele fazia as minhas vontades todas. E eu tinha um amor muito grande pelas minhas irmãs, porque elas eram minhas companheiras de todo dia. A gente brincava junto. Eu tenho um amor muito grande pelas minhas irmãs. Eu fiquei num conflito extremo, porque o meu pai tinha, na minha cabeça, o meu pai tinha destruído a vida das minhas irmãs. Eram dois grupos que eu amava. E eu estava ali no meio. O que meu pai tinha feito trouxe para mim a culpa dos erros dele em relação às minhas irmãs. Isso me atrapalhava demais. E eu não sabia como resolver. Enfim, eu comecei a namorar e posso dizer até que o meu primeiro namoro foi no Iber, assim, um namoro mesmo. E eu achava que era tipo nossa, eu vou me casar e vou ter meus filhos e todos os meus problemas vão ser resolvidos. Mas não foi assim. Até porque eu penso hoje que se eu tivesse casado naquela época, eu seria infeliz. Porque eu tinha muitos conflitos interiores que precisavam ser tratados e que Deus estava tratando. Então, eu só fui me casar com 36 anos, que até para hoje em dia é bem tardio, né? E o meu marido, a Ana Laura vai lembrar, eu falava, o meu namorado. Então o pessoal começou a chamar o meu marido de meu namorado lá na capelania onde a gente trabalhava. Ele também não toma decisões rápidas, então a gente namorou 5 anos. E aí eu, de novo, na minha espera, poxa, assim, como eu espero nessa vida? Então, esperamos 5 anos, que eu comecei a namorar com ele com 30, e eu casei faltando uma semana para completar 36. E aí, quando a gente casou, eu queria ter filhos logo, porque eu tinha 36 anos e o meu marido falou, vamos esperar um pouquinho para a gente aproveitar o nosso casamento. Ele é 6 anos mais novo do que eu entendi que seria saudável. E aí, a gente esperou 3 anos para ter filhos. E aí, eu fui no médico para fazer os exames e a médica falou, olha, gente, o resultado dos seus exames estão acusando que você tem que fazer vacina da hepatite, da rubéola, e aí você vai ter que esperar mais 6 meses. Então, lógico, como todo mundo, eu ia ficando ansiosa, porque o tempo ia passando. Ao mesmo tempo que eu ficava ansiosa com o tempo passando, quando eu olho para trás, eu sempre vejo que foi o tempo de Deus e que isso foi importante para mim. Foi importante eu casar com 36 anos, tardiamente, porque eu tive um casamento mais saudável. Tem conflitos no meu casamento? Tenho, todo mundo tem. Mas tenho mais maturidade para lidar com esses conflitos e mais equilíbrio emocional para superar esses conflitos. Então, eu percebi que a espera que Deus me fez passar para casar tão tarde foi necessária, foi importante. E aí, 39 anos, comecei a espera de engravidar. Achei que eu nunca teria problema. A minha família, para vocês terem uma ideia, contando os filhos da minha mãe e do meu pai, eu tenho mais de 20 sobrinhos, mais de 20 sobrinhos netos, e já tenho 2 sobrinhos trineto, como que fala? Não é bisneto, mas é filho de bisneto. É uma família gigantesca. Todo mundo teve filhos. E eu achei que eu também ia ter filhos sem dificuldade. Mas, quando eu engravidei, eu tentei, depois dos 6 meses de espera por causa das vacinas, eu tentei engravidar e eu engravidei. E quando eu fui trabalhar, eu estava dando aula e eu tive um sangramento.
fui embora, fui direto na médica, e quando eu cheguei lá, a médica falou para mim assim, vamos fazer um exame para ver se vai ter que fazer curetagem. E aquilo me arrasou, porque eu nunca imaginei que eu fosse perder uma gravidez. E eu também pensei, nossa, por que essa médica está falando em curetagem se ela nem viu um exame meu ainda para ver se o bebê está vivo ou não? Aquela fala dela acabou comigo. E aí eu ia para Deus, irmãs, eu não sou boa, não, eu ia para Deus, Deus, eu já tive que esperar tanto na minha vida, já passei por tantas lutas, tantas dores, e agora isso, por que está acontecendo isso comigo? E realmente a médica tinha razão, eu não precisei fazer a curetagem, mas eu perdi o meu bebê. E aí eu fui para outra médica e eu engravidei. E ela falou assim, não, Janete, isso acontece com a maioria das mulheres, você vai tentar engravidar de novo, e se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu tentei engravidar de novo e eu engravidei de novo. Mas quando eu fui fazer a primeira ultrassom, a médica não escutava o coraçãozinho. Apesar de aparecer um embrião, ela não escutava. Então, ela disse assim, olha, eu escuto um barulho, mas eu não sei exatamente o que é isso. Eu vou te pedir para fazer novo exame daqui a 20 dias. Então, quando eu voltei lá para fazer o exame, já não tinha mais nada, eu perdi a segunda gravidez. E daí, mas o tempo vai passando, né? Eu já tenho 40, 41. E aí eu comecei a orar e pedir ao Senhor, Senhor, eu quero... meu marido era advogado na época, hoje ele é pastor. E a família dele tem relativamente um bom nível econômico. Então, a família dele começou a me indicar médicos e a gente começou a procurar médicos caros e eu fiz exames caros. Eu fui em médicos caríssimos e aí eu comecei a orar, falei, Deus, não quero ir nesses médicos, eu quero ir em um médico que seja indicado pelo Senhor. Eu quero um médico que seja especialista, que seja crente. Mas eu pedi isso a Deus, mas eu pensei, isso não existe. Esse médico não existe. Aí um dia, quando eu estava indo para o trabalho, encontrei uma amiga, eu comentei tudo isso com ela, ela falou, tem um médico que você quer. E aí me deu o contato desse médico e eu fui nele, Dr. José Salvato. Quando eu cheguei lá na primeira consulta, ele tinha sabe aquela coisinha que as mulheres penduram calcinha, aquele círculo que pendura um monte de calcinha? Ele tinha uma coisa daquela em cima da mesa dele, cheio de fotos de bebês. E ele falou assim para mim, olha aí para cima, tá vendo? Isso aí tudo foram mulheres que tinham complicações e que tiveram seus filhos. Esse médico só trata de mulheres que têm problemas. Se tem gravidez normal, ele não trata. E aí eu saí dali cheia de esperança. E cada vez que eu ia naquele consultório, eu escutava um relato diferente de alguma mulher que tinha tido vitória e que tinha tido seu filho. E ali com o Dr. José Salvato, eu engravidei pela terceira vez. E eu fiz os exames e o coração batia. E deu tudo normal. E eu pensei, ai, meu Deus, obrigada. Finalmente, depois de tanto tempo, vou ter meu filhinho ou minha filhinha. Isso era final do ano. Eu estava com 9 semanas, a minha última consulta. Fui para casa, trabalhei ainda uns dias em escola. E Natal, no dia do Natal, eu tive uma febre altíssima, muito forte. E eu não liguei para o médico, eu tomei banho frio, tremia. Eu lembro perfeitamente porque era dia de Natal. E aí, quando eu voltei no meu médico em janeiro e eu fiz a outra, o meu bebê já não tinha mais o coração batendo. E aí eu quase não acreditei que aquilo estava acontecendo. Então o médico fez curetagem, foi a segunda curetagem que eu fiz e mandou o resultado para estudo, e o estudo chegou na minha casa dizendo que a gravidez era de uma menina e a menina era perfeita. E aí eu levei esse resultado no meu médico e ele falou, Janete, o problema que você tinha foi tratado. E aqui o resultado desse médico combina com o que eu já pensava. Foi a virose que você teve que matou o seu bebê. Um detalhe que eu não comentei com vocês é que a minha vida inteira eu falei que eu ia ter uma filha.
eu sempre comentei, uma vez a tia do meu marido falou, eu era namorada dele ainda, eu falei, minha filha, ela falou, você tem uma filha? Eu, não, é a filha que eu sonho, que eu quero ter. Ela acalmou o coração. Então, eu estou falando isso para vocês terem ideia de que eu sempre falei dessa filha, sempre falei dessa filha. E quando eu recebi aquele resultado que foi de São Paulo para o Rio, e eu vi que eu tinha tido uma menina, mas que Deus tinha levado ela, eu senti uma paz inexplicável no meu coração. Eu senti a graça de Deus me enchendo. Deus me deu a filha que eu tanto sonhava. Depois de tantos anos, eu devia ter 41 anos quando isso aconteceu. E Deus me deu e Deus me tirou a minha menina. Mas eu senti essa graça, essa paz que eu não sei explicar para vocês. Mas eu sei que foi Deus que colocou através do seu Santo Espírito no meu coração. E aí, irmãs, nesse meio tempo, a minha irmã mais velha, da parte da minha mãe, estava com câncer em fase terminal. Eu perdi o meu sobrinho com 18 anos, inesperadamente. E eu perdi a minha terceira gravidez. Em outubro, eu perdi o meu sobrinho, inesperadamente. Em janeiro, eu perdi a terceira gravidez. E a minha irmã estava nos últimos dias de um câncer. E eu estava muito arrasada. E eu dava aula no estado e eu não conseguia dar aula mais. Eu chorava. Então, eu conversei com o meu médico, doutor José, eu estou com 41 anos e eu estou muito abalada emocionalmente. Eu acho que eu podia fazer fertilização. E aí ele falou, eu acho que você pode fazer sim. E meu marido foi contra, por causa de questões religiosas. E aí ele foi no consultório e o doutor José falou para ele, Jesus não foi um tipo de fertilização que Deus fez, Maria? E aí meu marido compreendeu e aí a gente fez fertilização. E aí eu tive o meu primeiro filho, o João Otávio, fruto de uma fertilização in vitro, mas que o médico, até quando ele fez o implante, ele falou para mim, Janete, você tem muitas chances de dar tudo certo, porque em janeiro você perdeu uma gravidez que aconteceu naturalmente, e a gente está em agosto, acho que a fertilização foi nessa época, então eu acho que vai dar tudo certo para você, e assim foi. Deus me deu o João Otávio, que foi assim um bálsamo, né? Um oásis no deserto. Quando o João Otávio estava com 7 meses, eu fui no doutor José e falei, doutor José, eu não quero ter outro filho, porque eu não quero ter filho único. Então, eu perguntei para ele, o que você acha de eu fazer outra fertilização? Ele falou, faz. Não é com ele não, tá, gente? Era com outros médicos, ele não faz fertilização. E aí eu fui na médica, ela pediu os exames, mas antes de eu fazer a fertilização, Deus me presenteou com o meu segundo filho, que é 1 ano e meio mais novo do que o João Otávio, o Tiago. Então eu tive aí o meu segundo menino e eu fui tão grata a Deus que quando o Tiago nasceu, eu perguntei para o doutor José, posso ter o terceiro, doutor José? Ele falou, pode. Mas, gente, eu tive o João Otávio com 42, faltando 2 semanas, 1 mês para completar 43 anos. E eu tive o Tiago com 44 anos. E eu fiquei muito cansada com 2 bebês. Então, eu falei, Senhor, tá maravilhoso esses 2 meninos. Eu não quero mais nenhum bebê, não, tá ótimo assim. E eu sou muito grata ao Senhor por eles. E, gente, eu agradeço a Deus todos os dias porque Deus me deu esses meninos. Quando eu, assim, quase já nem... Assim, humanamente falando, é difícil até de ter, né? Porque 43 e 44 anos já é bastante idade. Hoje, João Otávio e o Thiago estão com 11 e 12 anos. E eles me fazem muito feliz. Eu falo sempre isso para eles. Eu tinha feito um esboço ali, mas eu parei de seguir totalmente. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar à conclusão que eu planejei de trazer para vocês. Então, como eu disse no começo, a minha vida é meio que uma constante espera. E com muitas lutas. Eu sempre lembrei de um versículo que me acompanha
nesse tempo todo. É o versículo que eu mais gosto, que está em João 15:15, que fala assim: eu já não tenho vos chamado servos, mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai eu vos tenho feito conhecer. O que eu sempre tive comigo é que Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. Ele está comigo. Ele não me deixa sozinho. Eu, às vezes, esqueço disso. E aí fico nas minhas lutas, nos meus desejos, nas minhas próprias ansiedades, sofrendo, querendo que as coisas aconteçam, sem saber esperar. Mas quando Deus me manda esperar, é porque eu preciso. Eu preciso da espera. Vai ser o melhor para mim. Eu preciso confiar nesse amigo que eu tenho. Ele não é só meu amigo, ele é seu amigo. Nós precisamos saber esperar nesse amigo. Com os nossos filhos. A gente anseia coisas para os nossos filhos, às vezes eles pensam totalmente diferente daquilo que a gente imagina, um sonho para eles. Isso gera uma ansiedade, um conflito, uma insegurança. Calma, espera. Você não entregou seu filho para Deus? Você não entregou, entrega. Deus está no controle. Ele sabe de tudo. Ele é seu amigo. Ele cuida de você. Estou com problema no trabalho, está difícil. Às vezes não é isso que eu quero, que Deus quer para mim, mas eu estou ali insistindo, lutando com aquela coisa que não é o que Deus tem para mim. E eu não paro para escutar a voz de Deus e os caminhos que Ele tem traçado para mim, porque eu fico envolvida nas minhas próprias ansiedades, nas minhas próprias dores, nos meus próprios conflitos. E aí eu penso, gente, que tempo que a gente perde sofrendo e se desgastando nas nossas ansiedades. Não é que a gente não tenha problemas, a gente tem os problemas, mas a gente precisa pegar esses problemas e colocar esse peso nos pés da cruz e descansar. É o que fala lá no tema que a Ana Laura pôs. Calma, espera, Deus está agindo. Põe o peso para o teu amigo Jesus. Ele quer levar essa carga, você não tem que levar. Descansa nele, porque ele vai agir. Eu vejo a minha vida como um exemplo da atuação dele desde antes de eu nascer. Os conflitos das histórias do meu pai e da minha mãe me geraram conflitos, e isso acontece também com nossos filhos, e vai acontecer com os filhos deles. Nós não somos perfeitos, não vamos acertar tudo. Mas a gente tem em quem confiar. Eu estava pensando que um excelente exemplo para a gente pensar nessa questão do tempo são as linhas de expressão, as rugas, as celulites que a gente adquiriu com o tempo. Eu tenho certeza que cada uma de vocês que carrega isso ou ainda não carrega, sabe que todas essas marcas te fizeram melhor e mais bonita, mais inteira, mais completa. Então, é isso que esse tempo que trouxe todas essas marcas é o mesmo tempo que muitas vezes você não soube aproveitar, mas que ele está aí na tua frente, agora. E você tem muito tempo para frente. Então, se você perdeu o seu tempo sofrendo tanto, presa na sua ansiedade, na sua luta, na sua correria, para agora. Reflete na tua vida. Pensa no seu tempo e como esse tempo futuro pode ser bom, como você ainda tem tempo de ser feliz, de contar com o seu amigo Jesus nas suas dores, nos seus conflitos, nas suas necessidades. Então, eu acho que esse é o recado que eu tenho para vocês hoje. Eu me vejo como um milagre. Eu me vejo como um vaso quebrado em pedaços muito pequenininhos, mas que Deus pegou e transformou numa obra de arte. Há tempo. O tempo, ele ajuda a gente. Ele ajuda a gente a ser melhor. Ele ajuda a gente a ser feliz também. Então, é isso que eu deixo para vocês hoje. Não sei se eu falei demais, se eu falei de menos, mas é o meu recado para vocês. No dia a Ana acho que pensou nisso por causa do Dia das Mães, então, mas eu penso que isso é uma mensagem para quem é mãe ou para quem não é mãe, para qualquer uma de nós.
E eu penso até que se eu não tivesse tido filhos ou se não tivesse casado, é porque isso era o melhor que Deus tinha para mim, e não o que eu pensava que era. Então, é isso. Feliz Dia das Mães para vocês e aproveitem o tempo de vocês com Deus, para que a gente consiga descansar nele, para que a gente consiga ter calma. A gente precisa ter tempo com ele também. Amém. Amém. Obrigada. Amém, Janete. Amém. Você já ouviu um obrigada? A Rosângela também já colocou ali que palavra. Obrigado, glória a Deus. Amém. 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 Incrível, gente. Janete, muito, muito obrigada. A Janete está aqui hoje, gente. Eu acho que ela nem está aqui. Ah, tá. A Leia. A Leia, Janete, eu te falei, né? Na mensagem que eu mandei para a Janete, para pedir para ela falar hoje, gente, foi depois de sábado, tá? Foi segunda-feira, né, Janete? Foi. Segunda-feira. Por quê? Porque eu perguntei lá no Entre Amigas que a gente teve aqui no Rio, no nosso encontro, qual Entre Amigas que tinha marcado, né? Foi uma programação bem legal, Janete, você ia amar participar. Eu vi, No eu próximo acompanhei. você vai estar. E Eu vi aí, tudo no no grupo. Instagram? Vi tudo. É. Os Ah, vídeos. é Não, no verdade, no grupo. grupo também, é verdade. E aí, a Leia, que está aqui, ela falou dessa palavra da Janete. E aí, na segunda-feira, meu coração falava assim: fala com a Janete, fala para a Janete falar de novo dessa palavra. E aí eu falei: gente, mas eu não gosto de chamar ninguém assim em cima da hora. Só quem é, né? Quem está no meu grupinho aqui de apoio, de força. E aí, quando eu falei assim, não, eu vou falar. O não eu já tenho. E a Janete é super ocupada, gente. Por isso é que ela nunca mais conseguiu entrar aqui. E ainda com os dois meninos, missionária, junto com o marido. Ela trabalha. O trabalho dela com crianças é maravilhoso. E agora ela não trabalha só com crianças, ela trabalha com a igreja toda, né, Janete? Mas eu vou tentar. E por isso que eu tentei, e Deus trouxe a Janete aqui para trazer essa palavra para a gente. Então não tem como a gente descartar que foi Deus que trouxe mais uma vez você aqui, viu, Janete, para falar o meu coração e ao coração de todos que estão aqui também. Ana, Deus Fala. falou comigo que era para eu falar. Por isso que eu aceitei. Eu esqueci de mostrar o que eu As preparei. fotos, Posso? Ou depois, Pode. na hora que você quiser. Não sei, se alguém quer falar agora com a Janete, se alguém quer dar um retorno para ela, por favor, podem abrir os microfones agora. A Janaína está colocando aqui. Janaína, pode falar. Bom, hoje, Janete, muito obrigado por compartilhar. Eu amo ouvir a história, mas a sua história é tão... Você compartilhou uma história tão dura, tão difícil, com tanta leveza, com tanto amor. Eu vejo a fé que Deus colocou no seu coração. Eu fiquei muito emocionada, porque tem muitas coisas a ver com a minha história, a história da minha mãe também. Então, eu vi assim, muita coisa que me identificou. Mas, em especial, saber que Deus não chega atrasado. Ele sabe a hora certa, a gente espera e ele, na hora certa, ele vai agir. Isso ficou muito marcante na sua história, e eu creio que isso me abençoou muito, e eu vou levar isso ainda hoje para o meu coração. Amém. E talvez para aqueles que eu possa compartilhar, não a sua história, mas o resumo, né? Porque eu sei que eu não vou falar da sua história, vou falar porque essa mensagem ficou para mim. Deus tem um momento certo para ele agir. Obrigado, tá, Janete? Glória a Deus. Amém, amém. Janete, eu sou Janaína, sou da Barra da Tijuca, sou pastora na Igreja Batista da Barra da Tijuca. Então, você, com certeza, quando vier no Rio, tem um lugarzinho para você ir lá, porque
a igreja, nós fizemos 2 suítes no final da propriedade. É uma propriedade muito bonita, a nossa igreja, ela fica de frente para o mar. Então, Linda. ali tem 2 suítes missionárias. Amém. Para os missionários que quiserem passarem alguns dias. Então, também tem na minha casa um lugarzinho muito gostoso para você, se você quiser. Tá bom, Tá obrigada. bom? Obrigada. Já Obrigada. tem hospedagem, Janete? Na Barra, porque minhas irmãs moram em colégio. É É verdade. difícil a praia. Olha aí. É. Janete, as meninas estão colocando alguns recadinhos para E eu você lá no estive muitos bate-papo. anos, meu marido pastoreou muitos anos ali. Desculpa, Ana Laura, só falar Não, para ela que desculpa muitos você. anos nós estivemos pastoreando 20 anos na Igreja Batista São João de Meriti. Então, eu sei bem o que é ficar morando longe. Então, foram 20 anos e agora estou há 13 anos na Barra. Mas seja bem-vinda, tá? Obrigada. Eu vou tirar uma foto do bate-papo aqui. Isso. Olha, Janete, fala. Orcileia, eu senti na sua palavra o tempo todo da sua confiança no amor de Deus, né? E hoje eu oro para que a minha filha também tenha essa confiança em Deus, porque o que eu tenho visto nesses momentos é que ela fica achando que Deus não está olhando para ela, que ela... Então, assim, a minha oração hoje é mais do que ela ter o bebê que ela tanto sonha, né? E, assim, foi maravilhoso poder te ouvir. E eu quero passar para ela. Passa. E se quiser, é do Rio você? Não Ela é de entendi. Macaé. Então, o meu médico é do Rio, ele... Desculpa, eu estou tirando foto aqui das mensagens. Ele é muito bom e de repente posso até dar o contato dele, se ela quiser ir lá. Ele tem clientes de várias partes do Brasil. A experiência dela é que ela já está no processo de FIV, inclusive já tem embrião congelado. Só que começou na época da pandemia e aí ela teve Covid, teve que... atrasou todo o processo, aí ela teve uma crise de ansiedade, então ela está em tratamento, então tem uma série de coisas, e agora que as coisas estão se ajustando, e assim, eu confio em Deus, eu confio, e espero que ela confie também, até para que dê certo, não que faça a vontade dela. Eu falo isso muito com a Rosângela. Hoje eu oro para que a minha filha aceite a vontade de Deus e que ela acredite, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Verdade, Leia. Deus te abençoe, querida. Hilda, você levantou a mãozinha, você quer falar? Bom dia, pessoais. Sou a Hilda, sou africana da Ilha de Cabo Verde. Vou na mesma igreja da irmã Laura. O que queria falar, obrigada, Janete, pela palavra. E a sua palavra me deu muita esperança. Eu tenho gêmeos, são autistas. Um é assim, normal, assim, mais ou menos, e o outro já é autista, assim. No princípio, quando teve as crianças, uns anos atrás, e eu entrei numa depressão, acho que eu tinha depressão antes também, mas foi ainda mais profundo, e foi muito difícil para mim, muito difícil, e nunca tirei esperança assim, que ele melhora no futuro. E o Andrew, graças a Deus, agora é uma pessoa independente, e sempre eu falo, eu sei que um dia eles vão melhorar, eu sei que um dia vai melhorar, mesmo assim que as pessoas falam assim, não tem cura, e autismo não tem cura, mas mesmo assim a minha fé, a minha esperança não termina. E agora, eu já vi assim, o resultado do meu Andrew. Agora ele vem da escola e cuida da roupa dele, arruma os quartos dele, e come no prato, lava o prato dele, faz comidinha para ele. Ele está tomando uma classinha com terapia dele de culinária, ele faz tudo bonitinho, não quer que a gente ajude em nada. Então, ele está um menino assim, normal agora que eu falo. E a escola ele já vai com as crianças normais, e a terapia falou que o seguro não vai cobrir mais nada, ele não precisa
ver o doutor de criança especial mais, que me deixa muito feliz, obrigada a Deus por isso. E agora é o Anthony, também tenho esperança que o Anthony um dia chega lá. Então, sua palavra ainda me dá mais força para seguir a minha... É isso, que vocês já oram por mim. Amém, Ildinha. Amém. É isso mesmo. A fé não é para quando as coisas são possíveis, é para quando elas são impossíveis. Amém. Amém, Hilda. Amém. Obrigada. Gente, a Janete tem as fotos da família, dos meninos, para mostrar para vocês. Então eu vou deixar ela fazer isso agora e se mais alguém quiser depois interagir, continuar falando, por favor, a gente está aqui para ouvir, tá certo? Está sendo muito bom ouvi-las e ver o que Deus, né, a maneira com que Deus falou no coração de cada uma. Eu, eu preparei umas fotos, mas eu queria pôr o Thiago bebê, recém-nascido, eu grávida, mas por causa do tempo eu não consegui. Eu acabei de fazer isso 20 minutos antes da gente começar. Então vamos lá, só com o que eu tenho para vocês verem meus meninos, meu marido, tá bom? Minha família. Aí o João Otávio e o Thiago. Outra vez, na escola, aí, vestido de Woody, acho que é. Na igreja, acho que é um Dia das Mães aí. Os dois já maiorzinhos. O João Otávio, quando nasceu, minha cara de cansada e de alegria. Família flamenguista. Aí já deve ter um ano e meio essa foto. Aí ele já... Isso tem 2 anos. É no Brasil, na casa do meu sogro. E aqui na igreja, uma foto um pouco do ano passado. E a igrejinha que a gente está plantando aqui no Paraná. E aí acaba. Pequenininho, só para vocês conhecerem nosso povinho. Legal, Janete. A Thelma colocou aqui um pouquinho da história dela também difícil, né, Thelma? Obrigada por compartilhar também. Inês também falou da sua palavra, Janete, a reflexão, né, que levou para ela. Gente, é muito bom. Se quiserem, tanto Inês quanto Thelma, podem falar, tá? A gente ainda está dentro do nosso tempo. E eu quero agradecer. A Rosemira entrou um pouquinho depois, a Leandra também depois, mas espero que vocês tenham ouvido. Que legal ter vocês aqui, viu? Muito bom. E aí, Ana, meninas? Fala. Quem falou? a Thelma. Thelma, por favor. Então, quando nós perdemos a nossa menina na segunda gravidez, que meu marido queria demais uma menina, porque ele dizia que ele precisava de um abraço desinteressado, porque os meus eram sempre interessados. Então eu perdi e eu fiquei muito triste, porque lá na maternidade, todas as mães com bebês e eu sem bebê saí, e eu chorei muito, 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 muito. Então, quando eu tive a rubéola, eu parei de chorar, porque eu vi que aquela perda, na verdade, foi perda para mim, mas foi prova do amor de Deus, que me deu uma vida sem preocupações maiores e com tempo para fazer o trabalho que ele tinha para eu fazer. Verdade, Thelma. E isso que a Janete falou e o que você está falando, a sua experiência, né, condiz com o que a Janete falou de que o tempo de Deus é perfeito. Embora a gente nunca vá alcançar essa frase da sua forma mais integral, a gente não consegue entender isso humanamente falando, mas quando você vai para o nível espiritual mesmo, confiando, esperando em Deus, aí essa é a paz
de Deus vem no nosso coração, né? Dando esse entendimento para gente. Muito obrigada, Thelma, por falar. Madalena está com a mãozinha levantada. E já sei que a Leandra é filha da Madalena, viu, gente? Minha filha do coração, Ai, que coisa filha, legal! filha de verdade. E assim foi interessante, né? Eu ouvindo o relato da Janete e eu pensando o tempo todo nela. Falei, gente, a Leandra podia entrar, a Leandra podia entrar. Ela dá aula, ela deve estar em intervalo de aula, eu não sei porque eu moro aqui, ela mora em Porto Velho, a gente mora bem distante uma da outra, né? Mas é só para falar isso, que eu fiquei o tempo todo pensando nela, querendo que ela entrasse e ela entrou. Graças a Deus. Vocês Obrigada, viram que Janete. Obrigada pelo seu relato, obrigada pela sua história. Apesar de eu estar com 68 anos, mas eu acho assim que a gente tem que ter calma em todas as situações e crer que Deus tem o tempo dele para a nossa vida. Mas foi assim uma história emocionante. Algumas partes da história dela meu coração não aguentou, não. Teve que se emocionar e chorar um pouco, e deu ver assim, a tranquilidade com que ela conta a história dela, dos tempos difíceis que ela passou de criança, com pais, e você percebe no olhar dela que ela conta isso sem traumas, sem revolta. Então, isso transmite assim, muita tranquilidade para a gente. Então, não tinha como não ouvir o relato dela e não se emocionar. Obrigada, Janete. Glória a Deus. Amém. Acho que a filha da Madalena, Leandra, também quer falar. Fica à vontade, Leandra. E muito prazer. Oi, gente. Bom dia a todos. Bom Foi muito dia. bom estar aqui com vocês. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me apresentou o grupo. Realmente tem sido um tempo difícil, porque a gente trabalha e daí fica meio... A reunião de quarta-feira nem sempre eu vou poder estar, mas na de quinta é à noite e eu vou acompanhar. Acompanhei já o finalzinho da história da Janete e pude aprender um pouco. Tudo é o tempo de Deus. Obrigada a vocês, viu? Deus continue abençoando a todas. Amém. Amém. Obrigada, Leandra. E para quem chegou como a Leandra no finalzinho, a gente está gravando e essa gravação já vai para o YouTube, tá certo? Então depois é só você procurar lá no canal do Entre Amigas Internacional, porque tem outros canais com esse nome, Entre Amigas, por isso que a gente colocou o Internacional. E você pode ver, rever, indicar para outras verem essa história da Janete. Janete, nosso coração foi aquecido de uma tal forma nessa manhã. Eu não posso ficar falando muito quando me refiro a isso, porque aí eu me emociono também, como a Madalena. Eu acho que quase todas nós aqui demos aquela, né? Caiu um cisco aqui, engole seco, porque Deus usar a sua história, né, de sofrimento, né, que a gente não pode negar que houve sofrimento, mas ver a sua doçura, Janete, ao lidar com a amargura, isso é prova de que Deus age realmente transformando o mal em bem para nós. E isso não tem dinheiro que pague, isso não tem televisão que consiga, né? Série de TV, novela, filme que consiga transmitir isso. É só um Amém. coração realmente nas mãos de Deus. Muito bom, Janete, ter você aqui de novo. Por isso que eu quis tanto, por isso que Deus nos trouxe, gente, aqui essa manhã. Era para ser a nossa manhã. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Viu? Bom, se ninguém mais quer. Lucrécia, você tirou o som, você quer falar? Eu quero sim dar uma palavrinha, agradecer pela bênção de Deus que foi esse encontro hoje, de ouvir a Janete, né? Acho que Deus trouxe essa palavra para a gente, para renovar, né, a nossa fé. Isso traz esperança em Cristo, né? O nosso amigo, como diz a Janete, a gente tem um grande amigo, né, Janete?
E essa palavra, eu acho que nos ensina que a gente precisa esperar, aprender a esperar, né? Que é difícil esperar em Deus, esperar pelas promessas, esperar pela vontade de Deus na nossa vida, né? No Salmo 27, né, 14, a gente vê algumas razões por que a gente precisa esperar em Deus, né? Ele diz assim, deixa eu abrir aqui um minutinho. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Deus não erra a sua hora. Amém. É bem Amém. isso que a Janete trouxe para a gente, né, Janete? Obrigada, viu? Deus abençoe a todas. Obrigada. Queridas, quem puder aparecer, por favor, apareça para a gente tirar a nossa última foto. A gente tirou uma no início e agora no final, porque a gente teve outras amigas chegando. Gente, a Madalena passou até esse batom vermelho, que é para ficar linda na foto dessa vez. Ai, Madalena, você é ótima. Olha aí, Leandra, como sua mãe tá bonita. A Leandra vai falar assim, ela não usa batom vermelho, eu comprei a cor errada. Daí eu falei, eu vou passar. Comprou a cor errada, mas ficou linda, viu? Pode usar. Você gostou? Eu Josi, não gostei. Rosemira, se puderem. Vamos lá, vamos fazer o X. Joia. Muito obrigada, Janete, ó. Beijo. Por isso que você não pode ficar sem vir aqui, Janete. Ai, Ana, Já eu vou tentar já vai se programando. Tem que voltar, não tem, gente? Quem concorda que a Janete tem que voltar? Pô, olha, ela nem contou tudo hoje, viu, gente? Ela não contou tudo. Mas tem mais coisas por aí. É muita história. É muita Obrigada, Janete. Deus te abençoe, querida. Obrigada, meninas. Foi muito bom estar com vocês de novo. Obrigada a vocês pela oportunidade. Amém. Amanhã tem Miriam Ribeiro. Faça a sua vida ter sentido, hein? Olha que coisa boa. Amanhã à noite, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.